Enquanto as crianças estão saindo, irmãos, vamos abrir o texto sagrado. Nós vamos estudar hoje um capítulo que se acha no primeiro livro dos reis de Israel. Primeiro livro dos reis de Israel. E se você não sabe onde fica esse texto, lembre-se que nós estávamos estudando Ruth no último mês de maio. Depois de Ruth vem os livros de Samuel, primeiro e segundo Samuel. E logo depois deles, você vai achar os livros dos reis de Israel. Nós vamos estudar uma porção que se acha no capítulo 19, abrindo a nossa série de meio do ano, que tem por objetivo refletir e auxiliar as famílias da nossa igreja. E o título é bem sugestivo, né? Quando os problemas aparecem. Vocês não vivem essas coisas, mas só caso aconteça. Nós vamos trabalhar com prevenção. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos estudar do verso 1 ao verso de número 18. Eu terminei o ano em alta. Em apenas alguns meses, eu recebi 2 promoções na empresa em que trabalhava. E havia a promessa que, com a chegada do novo ano, eu receberia uma 3ª. Imagine a alegria. Mas então veio a virada do ano e a grande decepção. Eu não só não recebi a promoção, como acabei perdendo o emprego. E é claro que na ocasião eu fiquei meio perdido, confuso. O que aconteceu? E também fiquei bastante triste e um tanto quanto frustrado com os meus próprios planos. Você já viveu alguma coisa assim? Bem, ninguém se casa pensando no divórcio. Ninguém se lança a uma carreira profissional projetando fracasso. Ninguém planeja ver um filho tornar-se um dependente químico. Ninguém vive à espera de uma doença debilitadora, mas coisas assim acontecem. E pasmem vocês, acontecem até com crentes. Por isso eu te pergunto nesta manhã, você já se viu tão frustrado na vida que acabou cedendo à tristeza profunda da alma? E se eu lhe dissesse que até crentes, os melhores crentes, às vezes passam por isso? É o caso do texto que nós vamos considerar. 1 Reis, capítulo 19. Para começar, eu quero ler só o verso de número 4, parte A. O texto nos diz: e entrou no deserto. Elias entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta ou zimbro. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Vamos orar? Senhor Deus, esta é a tua palavra. E nós cremos, como disse o salmista, que ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz que ilumina o nosso caminho. É luz que dissipa as nossas trevas. Que assim seja nesta manhã. Nós rogamos pela assistência de Teu Espírito e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Elias foi um dos maiores homens de Deus de todos os tempos. Seu ministério começou de maneira simples, sem muitas apresentações.
mas terminou de modo extraordinário com seu arrebatamento aos céus. E ele profetizou em uma das épocas mais desafiadoras de toda a história do povo de Deus. Israel, depois da morte de Salomão, havia se dividido em duas partes. E o reino do norte, onde ele estava, tinha alcançado seu grande apogeu econômico. Contudo, como geralmente é o caso, este mesmo reino se encontrava em franco declínio espiritual. Foi nesse contexto que Elias profetizou e realizou feitos poderosos. Desafiou reis, impediu chuvas, ressuscitou mortos e venceu muitos profetas de Baal. No entanto, não é assim que o vemos aqui, debaixo do pé de zimbro. Neste texto ele parece derrotado. Ele foi acometido por uma tristeza profunda na alma. E veja, se acontece com um homem deste tamanho, pode acontecer também comigo e com você. Esta é a verdade que eu quero que você entenda deste texto. Os servos de Deus, até os melhores, podem sofrer de tristeza profunda. Pastor, como acontece? Por que acontece? E como saímos deste quadro terrível? Vamos aprender com esse texto, irmãos. Primeiro, consideremos a causa da tristeza profunda. Versos 1 e 2 do capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Essa é a causa real da tristeza do profeta. Se você não se lembra, Elias tinha acabado de viver a maior vitória de seu ministério. Ele desafiou e venceu 450 profetas de Baal, os quais tinham sido trazidos a Israel por Jezabel e viviam para enganar o povo de Deus. Foi um feito e tanto, irmãos. Foi uma gigantesca vitória, uma espécie de Copa do Mundo da fé. E com a vitória, Elias pensou: este problema de idolatria está resolvido. O rei de Israel e o povo de Deus se voltarão outra vez para o Senhor. Não. O rei não se voltou para o Senhor. Se voltou para sua esposa. E a rainha ímpia, por sua vez, não celebrou a vitória de Elias. Ao contrário do que ele esperava, ela o jurou de morte, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o que você fez com eles. Esta mensagem chegou ao profeta. E o que foi que ele fez, irmãos? O grande profeta Elias, versos 3, 4 e 5, parte A. O texto nos diz: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte.
já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, se deitou debaixo da árvore e dormiu. Algumas observações que merecem destaque. Primeiro, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Ele tirou os olhos de Deus e os colocou nas dificuldades. Momentaneamente ele se esqueceu de Deus, o verdadeiro Salvador, e tentou salvar a própria vida. Segundo, em Beceba ele deixou o seu servo e entrou no deserto, sozinho. Nenhum crente consegue viver longe da comunhão dos santos. Nem Elias. Elias, que por 3 anos trabalhou quase completamente sozinho, agora decide deliberadamente viver distante de todos no deserto. Terceira observação, em Beceba de Judá ele entrou no deserto, caminhando um dia inteiro. Sabe o que significa? Que ele estava exausto. No cume do Monte Carmelo, ele parecia cheio de coragem e vigor, enquanto enfrentava os profetas de Baal, mas agora ele está emocionalmente vazio. E depois de caminhar no deserto, algo em torno de 70 quilômetros, ele também está quase exausto fisicamente, à beira de um colapso, o que o tornava completamente vulnerável aos perigos daquele lugar. Foi quando ele chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou. Nós todos provavelmente sabemos que Elias foi um homem de oração. No entanto, quase nunca lembramos desta oração que ele fez. Senhor, eu já tive o bastante, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Quando em oração, irmãos, Elias diz que não é melhor do que os seus antepassados, ele está declarando: eu fracassei. Eu não fui capaz de libertar Israel da idolatria. E a verdade é, eu não sou melhor do que ninguém. E quando diz em oração, tira a minha vida, é porque ele não aguenta mais. Essa é a realidade do grande e às vezes fraco profeta Elias. Mas note, o melhor de sua oração não é a declaração de fracasso, não é a confissão de fraqueza. O melhor da oração do profeta é Deus, a quem ele pede, não determina: tira a minha vida. O profeta não quer mais viver, ele deseja morrer, ainda assim, porque sabe que é pecado, porque sabe que cabe a Deus dar e tirar a vida, ele se entrega aos cuidados do Senhor. E então, no verso 5, parte A, nós lemos que depois dessa oração, ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. Eu não sei se você já parou para meditar nessa passagem.
Não sei se você gosta desta imagem do profeta. Mas faça-lhe um favor. Não perca o ensino. Ao enxergarmos este grande homem de Deus debaixo do pé de zimbro, pedindo para morrer, nós precisamos nos ver nele. Nós precisamos encarar nossa própria fraqueza. Porque afinal, irmãos, somos todos Elias aqui. Ou você se esqueceu disso? Ou você acha que é forte e que nunca vai passar por algo assim? Ou será que você ainda vive no conto de fadas da teologia da prosperidade? Se lembra de quando você acreditava nessas coisas? Ninguém pode sofrer no meio do povo de Deus. Ninguém pode quebrar no meio do povo de Deus. Ninguém pode jamais adoecer no meio do povo de Deus. E tinha mais. Deus tem que me dar o melhor dos empregos. Deus tem que me conseguir o melhor dos cônjuges. Deus tem que me dar uma vida rica, segura e confortável. Que Bíblia é esta que as pessoas estão lendo, gente? Será que nunca leram sobre o desânimo mortal de Moisés? Nunca pararam para meditar no sofrimento de Jó? Nunca viram Jesus agonizando? Nunca contemplaram o profeta Elias sofrendo debaixo do pé de zimbro? Amigos, se somos crentes, nós estamos livres da condenação eterna do pecado. E louvado seja o Senhor por isso. Mas a verdade é, nós ainda não estamos livres dos efeitos e influências do pecado. Os crentes podem ferir e ser feridos. Os crentes podem se abater e desanimar. Crentes sofrem e têm medo. Crentes, até os melhores, pensam em desistir e às vezes, como Elias, de fato, desistem do ministério. Será que é o que você tem vivido? Eu te pergunto por quê? Qual é a causa real de sua tristeza profunda? Você sabe? Eu preciso investigar, irmãos. Vocês precisam descobrir. O que te levou, irmão, a essa tristeza profunda na qual você está nesta manhã? Foi uma grande frustração na vida? As coisas não saíram como você planejou? Foi uma forte oposição? Pessoas e circunstâncias te impediram de prosseguir? Foi o cansaço físico ou emocional das lutas? Foi a solidão ou afastar-se das pessoas a quem ama? Foi a descoberta de que você não era tão bom quanto imaginava? O que foi? O que te arrastou para esse buraco? O que te levou à tristeza profunda? Você sabe. Você precisa saber. Você tem que encarar a realidade. Ah, pastor, eu sei. E agora, amigo? Você vai fazer o que da vida? Elias queria morrer. Elias não queria mais viver. Tamanha era a frustração do seu coração, toda uma vida de ministério, e agora ele vê o rei e o povo de Deus se voltando contra Deus. Não dá mais.
Ele quer morrer, gente. Mas o que foi que ele fez de fato? O profeta Elias orou a Deus. O mesmo fizeram Moisés, Jó, Jeremias e Jonas. Todos desejaram a morte, nenhum tirou a própria vida. Sabe por quê? Porque é pecado. Pastor, mas suicídio pode nos tirar a salvação? Irmão, entenda uma coisa: nada, nem ninguém pode nos arrebatar das mãos do Salvador. Se foi Cristo que nos salvou, nós estamos seguros para todo sempre. Mas tem um detalhe, e é aqui que mora a discussão. A Bíblia também ensina que os crentes perseveram até o fim. É por isso que na Bíblia você vai ver crentes desejando a morte, mas jamais crente tirando a própria vida. Então faça como eles. Ore ao Senhor. Vá ao Senhor de peito aberto. Desabafe tudo que você tem guardado. Chore todas as lágrimas que estão apertadas. Confesse tudo o que lhe perturba na alma. Mas não ultrapasse o limite imposto por Deus. Não tome o lugar que é dele. Cabe a Deus dar e tirar a vida. Cabe a mim e a você viver a alegria e o sofrimento como crentes para a glória dele. Então sejamos crentes, irmãos. Até na hora do sofrimento. Senhor, eu não aguento mais. Eu gostaria de morrer. Mas eu vou me submeter à tua vontade soberana. Você pode dizer amém por isso? E lembremos, irmãos, os servos de Deus, até os maiores deles, podem sofrer com tristeza profunda. Como lidamos com isso? Em segundo lugar, consideremos o cuidado na tristeza profunda. Versos 5b e 6. O texto inspirado nos diz: de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Esse é o cuidado real de Deus na tristeza profunda do profeta. Um anjo de Deus tocou nele e disse o quê? Você fracassou, profeta. Você falhou na missão, você não me serve mais. Foi isso que você leu? Não, irmão, não há aqui nenhuma palavra de confronto. Não há aqui nenhuma palavra de condenação. O que o anjo de fato disse ao profeta foi: levante-se e coma. E quando o profeta se levantou, o que viu foi uma mesa armada no deserto. Pão assado e água fresca. Era do que ele precisava. O profeta precisava comer, beber e descansar. O anjo do Senhor, versos 7, 8 e 9, voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu.
Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. O anjo voltou, gente. Insistiu com o profeta. Não abandonou Elias. Por quê? Um comentarista escreve: o carinho deste gesto deixa claro que Deus amava este homem debaixo do pé de zimbro, quando ele queria morrer, tanto quanto quando ele estava em cima do monte pregando a palavra. O anjo, uma segunda vez, serviu o profeta. O profeta, uma segunda vez, comeu e bebeu. Como resultado, ele se sentiu fortalecido e por isso foi capaz de caminhar 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. A referência te faz pensar em alguém? Moisés. Foi lá antes de Elias que Moisés esteve por 40 dias e 40 noites. Foi lá, mais importante ainda, que Moisés se encontrou com Deus e viu a sua glória. Será que é o que vai acontecer com Elias também? A próxima divisão vai nos responder. Antes, porém, eu acho que a gente precisa parar para refletir, considerar o cuidado de Deus na tristeza profunda. É onde você está, irmão? Na tristeza profunda da alma. Só pensa em dormir e fugir da vida. Falta-lhe apetite para comer e viver. Você não tem força para se levantar e seguir. Você acha que perdeu o jogo e não tem mais oportunidade, que errou feio e não tem mais chance alguma na vida, irmão. Pelos olhos da fé, olhe para o pé de zimbro e veja o grande profeta Elias deitado. Ele está derrotado, se sente um perdedor. No entanto, Deus não o abandonou. Deus o ama aí mesmo, debaixo do pé de zimbro. Ouça esta mensagem com fé e pregue-a ao seu coração. Se você é crente em Jesus Cristo, Deus te ama no vale tanto quanto na montanha. Deus te ama na derrota tanto quanto na vitória. O amor de Deus por você não muda. Deus não pode amar você mais do que Ele ama. O amor de Deus por você não é circunstancial, é perpétuo. Não depende de você conseguir ou não. Não depende de você acertar ou não. Deus nos ama, e essa é a boa notícia do Evangelho, porque Jesus acertou por nós de uma vez por todas. Deus nos ama, porque Jesus assumiu a nossa dívida e a quitou para sempre. Elias, nada mudou no coração de Deus por você. Ele te ama debaixo do pé de zimbro, como Ele te amava no cume do Monte Carmelo. Você crê nisso? Então seja obediente. Seja obediente como o profeta. Aceite o cuidado que o anjo de Deus te traz, seja ele quem for. Teu esposo, tua esposa, teu pai, teu filho, teu irmão, teu amigo, teu pastor. Se estiver com dificuldade para dormir, irmão, talvez você precise se exercitar mais. Se estiver se sentindo fisicamente fraco, talvez precise comer melhor.
Se estiver se sentindo sozinho na vida, talvez precise ser mais assíduo no culto público e na reunião dos pequenos grupos. Se estiver se sentindo carregado de culpa, talvez precise confessar pecado e pedir perdão. Veja, isso é básico, mas pode fazer uma enorme diferença. Vá a qualquer consultório médico e você vai ouvir basicamente a mesma coisa: comer bem, dormir bem e se exercitar. Foi o que o anjo disse e fez com Elias. E é o que eu estou pedindo a você. Você precisa dormir melhor, comer melhor e se exercitar com regularidade. Você vai fazer o básico. Tem um monte de médico olhando para mim dizendo: eu falei isso para o pastor. E eu fiz. Elias foi obediente, gente. Os crentes não dependem do humor. Os crentes não dependem dos sentimentos. Os crentes não dependem da vontade pessoal. Os crentes são servos do rei. Se o rei lhes manda fazer algo, eles fazem. Elias muito provavelmente não queria comer, não queria beber, muito menos caminhar, mas ele fez. Aceite a ajuda que os anjos de Deus te trazem e siga caminhando. Mais uma coisa nesta divisão, irmãos. Se queremos ajudar as pessoas que se acham em tristeza profunda, vamos aprender com esse texto. Como o anjo que Deus mandou. Veja, nem sempre o melhor a fazer é falar. Às vezes o melhor a fazer é ouvir. Você não tem que concordar com tudo que a pessoa está falando, mas você também não tem que falar tudo que vem à sua mente. Você pode ouvir. Às vezes o melhor a fazer é preparar uma refeição para alguém que sofre. Veja, porque alguém que está prostrado na tristeza profunda nem sempre tem força para preparar a refeição. Quem sabe isso pudesse ser sua tarefa da semana. Servir uma refeição. Uma boa refeição para alguém que não consegue se levantar da cama. Pastor, mas eu não sei o que falar para quem está sofrendo, para quem vive uma tristeza profunda. Irmão, o anjo mal falou. Nem sempre precisamos falar, mas sempre podemos estar, nos fazer presentes na hora do sofrimento. Por que você não tenta? Por que não simplesmente aparece na casa do seu amigo? Por que não insistimos, gente, com as pessoas que sofrem? Por que tão rapidamente desistimos delas? Em parte, como ouvimos na oração de confissão, é porque somos pecadores, egoístas, individualistas, e vivemos sob essa desculpa: eu já tenho os meus problemas. Irmão, se somos da mesma família de fé, o teu problema é o meu, e o meu problema é teu. Talvez você precise se recordar do Deus que tem sido paciente e bondoso com você. Talvez você precise orar por mais compaixão e misericórdia. Insista com quem sofre. Ligue de novo. Mande uma nova mensagem. Faça mais uma visita. Marque presença.
seja um retrato da misericórdia e do cuidado de Deus para quem sofre. Porque, de novo, todos nós somos Elias. Até os melhores crentes podem viver em profunda tristeza. Mas será que sozinhos nós conseguimos nos ajudar? Claro que não, gente. E é por isso que eu quero considerar, para terminar, a solução da tristeza profunda, segundo esse texto. Versos 9b e 10. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. A palavra do Senhor veio. Perceba, não como uma repreensão, não como uma ordem, ela veio como uma pergunta. Isso é extremamente tocante, porque o Deus que sabe de todas as coisas quer saber do profeta: Elias, me conta o que eu já sei. O que é que tu estás fazendo aqui? A resposta do profeta é igual à minha, é igual à sua no meio do sofrimento. Ela está misturada. Tem um pouco de piedade. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Mas também tem justiça própria e autocomiseração, gente. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Mas veja, Deus perguntou e Deus ouviu a resposta do profeta. Deus ouviu o seu lamento, Deus ouviu o seu exagero, Deus ouviu a sua ignorância e depois falou de novo. Versos 11, 12 e 13a. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. De novo, irmãos, Deus falou com o profeta. Não se esqueça disso. E o que disse foi: saia da caverna e prepare-se, pois eu vou passar. Deus não disse para o profeta: já que você não foi capaz de converter o rei de Israel, eu vou te abandonar. Não. O que disse foi: já que precisa de ajuda, eu vou passar. E quando passou, não foi no vento forte, não foi no terremoto, não foi no fogo. Todos estes fenômenos estavam presentes na manifestação de Deus para Moisés. Mas veja, Elias não é Moisés. E Deus nem sempre se manifesta ou fala da mesma maneira com todos os seus servos em todas as circunstâncias. Elias estava se sentindo derrotado, triste e abatido.
Por isso Deus passou, não no grito dos ventos, não no ribombar do terremoto, Ele passou no murmúrio suave, numa brisa. E quando percebeu a presença do Senhor, humildemente Elias, como os anjos de Isaías, como os anjos do Apocalipse, cobriu o rosto diante da glória do Senhor. E de novo, veja, Deus falou com o profeta. Versos 13b, verso 13b ao 18. E uma voz lhe perguntou, pela segunda vez: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus perguntou mais uma vez. O profeta respondeu mais uma vez. E então veio a palavra final de Deus, não do profeta. E o que foi que Deus disse ao profeta, resumindo o que lemos? Volte e unja Azael, Jeú e Eliseu. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. O que significa, gente? Deus dá conta de sua obra. Sem Elias, Deus vai julgar a casa de Acabe. Depois, nós precisamos perguntar: e quanto à igreja do Senhor? Será que Elias estava certo? A igreja desapareceu, só tem ele mesmo na face da terra? Elias, eu preservei para mim 7.000 crentes que não se prostraram nem beijaram a imagem de Baal. E assim termina. E assim se resolve a tristeza profunda de Elias. Se você continuar lendo o texto, vai ver que ele voltou ao trabalho, seguiu ministrando e fazendo aquilo que Deus lhe chamara para fazer. É assim também conosco, gente. A tristeza, por mais profunda que seja, não dura para sempre. Ela passa. Irmão querido, ela vai passar. Quando acontecer, faça o seguinte: volte ao trabalho do reino de Deus como fez Elias. Olha o que o pastor Charles Spurgeon escreveu em um de seus livros. Frequentemente sinto-me muito grato a Deus por ter passado por temerosa depressão de espírito. Um dos maiores pastores de todos os tempos. Conheço as margens do desespero e a horrível beira daquele precipício de trevas em que meus pés quase caíram. Mas pude ajudar centenas de vezes irmãos e irmãs que chegaram ao mesmo lugar. Assim, creio que a mais escura e terrível experiência de um filho de Deus irá ajudá-lo a tornar-se pescador de homens.
se apenas ele seguir a Cristo. É isso, gente. Se não entendemos tudo do sofrimento, se não temos todas as respostas para o sofrimento que enfrentamos, sabemos disso. A providência divina nos enviou os sofrimentos a fim de que estejamos mais preparados para socorrer os que sofrem. Eu te pergunto, já passou? O teu sofrimento já passou? Então volte ao ministério da consolação dos que sofrem. Outra vez, imite o teu Deus. Escute com paciência. Ofereça toques de bondade. Cuide das necessidades básicas e pratique o ministério da presença. Não passou? Ou seja, você ainda está no sofrimento? Então faça o seguinte: imite o profeta do teu Deus no texto. Saia da tua caverna e venha se encontrar com o Senhor na palavra dele. Por 4 vezes Deus falou ao coração do profeta. Você acha que ele mudou? Você acha que Deus se calou? Irmãos, o nosso Deus continua falando poderosamente em sua palavra. Nós precisamos sair para ouvir sua voz. E me escute. Essa é a solução da tua tristeza profunda. Me entenda. Eu não estou dizendo que o terapeuta não ajuda. Eu não estou dizendo que o amigo não ajuda. Eu não estou dizendo que o cuidado físico não ajuda. É claro que ajuda. Mas não resolve. Um dos parágrafos que mais amo de todos os livros que já li, e por isso, vez por outra, ele aparece nos sermões, é do pastor John Piper. Ele escreveu: as pessoas estão morrendo famintas da grandeza de Deus, mas elas não sabem fazer esse diagnóstico de suas vidas perturbadas. Elas não conhecem a majestade de Deus. Elas não experimentam o poder de Deus. E no mercado há prescrições muito mais populares. Mas o benefício de qualquer outro remédio é sumário, gente, e pouco profundo. Por isso ensina e defende Piper, e eu concordo com ele. A pregação que não contém a grandeza de Deus pode até entreter por algumas semanas, mas ela jamais vai tocar o clamor secreto da alma. O que Moisés pediu e Elias experimentou aqui: Senhor, mostra-nos a tua glória. Faça como o profeta. Por que é que você está triste mesmo, irmão? Você não tem todas as respostas do mundo. Não alcançou todos os sonhos da vida. Não venceu todas as batalhas do caminho. Nada disso vai te levar à felicidade plena. Você não precisa de todas as respostas. Você não precisa de todos os sonhos. Você não precisa de todas as vitórias. Você precisa desesperadamente de Deus. Saia da sua caverna e se encontre com Ele na palavra. O Salmo 19 ensina: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Você crê nisso? Para ter a alma revigorada,
para desfrutar da alegria da salvação outra vez no coração, nós precisamos sair da caverna para meditar na palavra de Deus. Não tem lido mais a Bíblia? Volte hoje. Não tem meditado com tempo, com qualidade na palavra de Deus? Comece amanhã, irmão. Você tem negligenciado esse encontro santo aqui? Se arrependa do seu pecado e volte a se apropriar da graça de Deus que nos é comunicada na pregação da palavra. Nós precisamos de Deus. Você vai fazer isso? Talvez você esteja tão triste que nem responder você consegue, não tem problema. Eu te convido, apenas olhe para a árvore. Agora eu não estou mais falando do pé de zimbro, para onde Elias correu e todos nós corremos às vezes. Eu me refiro a outra árvore, ao que a Bíblia chama às vezes de um maldito madeiro. Na cruz de Cristo tem sangue, tem dor, tem sofrimento, tem lágrimas. E tudo isso nos prova que Jesus entende o nosso sofrimento. Mas também nos prova que Deus nos amou de tal maneira. Aos Romanos o apóstolo escreveu: Deus demonstra o seu amor por nós assim. Cristo morreu por nós na cruz, quando ainda éramos pecadores. Esse é o evangelho que pregamos, irmãos. É a mensagem que tanto amamos, é a boa notícia que pode nos salvar da condenação eterna no inferno, mas que também pode nos arrancar da tristeza profunda na terra. Então faça-lhe um favor. Tire os olhos do seu pé de zimbro particular e volte-os para a cruz de Cristo. Pare de pensar só no seu sofrimento. E considere nesta manhã o sofrimento salvador do Cordeiro. Se afaste um pouquinho da sua árvore de sofrimento. E com os olhos da fé, lembre-se da morte substitutiva de Cristo. O que nos garante, quer vivamos muitos ou poucos dias de tristeza na terra, por causa dele temos alegria plena com Deus para todos sempre. Curve a sua cabeça comigo por uns instantes. Pense sobre o que você ouviu de Deus e responda em oração, preparando-se também para o sacramento da Santa Ceia.